Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre Ásia Meridional, com foco principalmente numa questão muito conflituosa dessa região da Ásia, tá? É o foco envolvendo Índia e Paquistão. Bom, a gente vai ter ali, né, uma parte que vai pertencer à porção meridional do continente asiático, tá? Localizada no subcontinente indiano. E por que subcontinente indiano? Porque é uma placa distinta, é uma placa tectônica distinta da placa eurasiática. Então a gente considera aquela região ali como um subcontinente, tá? Então é como se fosse um continente agregado ao continente indiano. Então é o choque dessas placas que vai, por exemplo, possibilitar a criação, a formação, né, do Himalaia. A gente tem, né, uma área de intensos conflitos históricos e de muita tensão na atualidade. E é uma área que, para a esfera humanitária, ela é um problema muito sério, tá? E eu vou mostrar para vocês o porquê. A gente tem uma região de domínio, o domínio inglês com fim, tá? Em 1947, falando sobre a Índia agora. Então a gente vai traçar aqui um ponto entre Índia e Paquistão, tá? Então falando um pouquinho sobre Índia, tá? Sobre a independência indiana. A gente tem a Índia tentando se emancipar diversas vezes, né, ao longo desse processo, tá? O processo de independência vai acontecer dentro daquela perspectiva que eu falei para vocês, só que a gente tem duas correntes existindo dentro desse processo de emancipação. Uma que vai ser, né, a Índia unitária, apoiada por Gandhi. Isso mesmo, Mahatma Gandhi vai apoiar uma Índia unitária, tá? E a gente tem, né, a segunda vertente que vai apoiar ali a criação de um território, né, voltado para um grupo islâmico, lembrando, tá? A Índia de maioria hindu, então a gente vai ter, né, um segundo grupo apoiando um território para aquela população, né, muçulmana. A segunda opção, é claro, ela vai ser apoiada, tá, pelo governo britânico dentro dessa lógica, e aí a gente vai ter, né, a separação entre Índia e Paquistão. Só que a gente vai ter Paquistão ocidental e Paquistão oriental, beleza? Então a gente tem ali a formação desses territórios. E em 71, apoiado pela Índia, em resposta, a gente vai ter, né, a criação de Bangladesh, onde o Paquistão oriental deixa de existir, e a gente tem a criação de Bangladesh, tá? É muito importante falar que esse processo de independência, que foi também somado à criação de territórios, foi um processo extremamente conflituoso, tá? Tanto que em 48 o Gandhi ele é assassinado, né, por um extremista hindu. Então esse extremista hindu que vai falar ali que o Gandhi ele não está, né, ele está flexibilizando muito as suas noções, as suas percepções políticas, automaticamente ele vai se rebelar contra esse fato. Bom, a gente tem uma região que apresenta desigualdades sociais muito profundas, tá? Basicamente, né, dentro de uma concepção ali de construção de país, a gente já tem essa desigualdade, mas ela também é muito carregada por conta do sistema de castas, que vai ser adotado em parte do país. Por que em parte? Porque com o processo de independência, o sistema de castas ele foi, né, proibido na Índia. Só que principalmente no meio rural, esse sistema de castas ele ainda se faz presente. Eu vou explicar um pouquinho o que é o sistema de castas, tá? Aqui a gente tem, né, a formação, ó, no processo de independência, a gente vai ter a criação, tá, da Índia, Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental, tá? Dentro dessa lógica, desse processo de independência e da criação desses territórios, a gente tem um grande conflito envolvendo migração, tá? E que conflito seria esse? Bom, hindus que se concentravam nas áreas onde virou o Paquistão, eles se deslocavam em direção à Índia, tá? Muçulmanos que se concentravam na Índia e que virou, né, o território indiano, se direcionavam no sentido do Paquistão. E aí
ao passar, né, esses movimentos migratórios, ao se cruzarem, ao passar um pelo outro ali, a gente tinha uma grande quantidade de conflitos acontecendo, tá, nas fronteiras. Então, era uma área muito intensa. E esses conflitos eles vão perdurar até os dias atuais. Então, ó, Paquistão Oriental, que virou Bangladesh em 1971. Aqui a gente tem o sistema de castas. O sistema de castas é basicamente um sistema. E por que ele é um sistema que vai fazer perpetuar, né, alguns padrões de desigualdade socioeconômica? Porque ele é um sistema que ele vai dividir a população indiana, né, de acordo com as suas características ancestrais familiares. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, né, na casta mais alta, né, a gente tem os sacerdotes e letrados. Tá? A gente tem, né, nos braços aqui dessa divisão, a gente tem os guerreiros, a gente tem os vaixás. O Gandhi ele era um vaixá. Tá? A gente tem os Sudras, né, que já é uma classe um pouco mais inferior, e a gente tem os Dalits, que são os intocáveis. Tá? Os Dalits, geralmente, eles fazem um serviço que ninguém faz. Eles geralmente usam roupas de pessoas que estão mortas. Então, a pessoa morreu, eles vão lá, né, e retiram a roupa daquela pessoa, depois do processo, que muitos trabalham como coveiros também. Então, a gente vai ter ali, né, os Dalits sendo a parte mais baixa, tá, dessa estratificação social. Então, é um sistema que não possibilita uma flexibilidade social, uma ascensão social. Tá? Então, isso é um problema, é proibido, mas ainda hoje a gente tem, né, isso sendo usado principalmente no campo indiano. Bom, sobre a Índia, pós-independência, a gente tem uma aproximação com a União Soviética. Presta atenção, tá? A Índia, ela adota um sistema de parceria econômica com a União Soviética, tranquilo? Então, ela vai acabar ali comprando equipamentos para o desenvolvimento industrial, né, vai adotar algumas medidas de protecionismo, né, visando o desenvolvimento de atividade industrial. Então, a Índia tem uma indústria de base bem consolidada, né? A gente vai ter como característica também as indústrias de trabalho intensivas, aproveitando o contingente populacional indiano. A Índia já tinha um contingente populacional muito grande, tá? Hoje apresenta, né, o segundo maior contingente populacional do mundo. Tá? Então, como se daria a indústria trabalho intensiva, né? A indústria que usa muita mão de obra. Eu não tenho muito maquinário aplicado na produção porque eu quero, né, promover um mercado no meu país. E para eu promover esse mercado no meu país, eu preciso de gente com grana para comprar. Então, eu preciso de gente empregada. Então, o governo indiano, ele automaticamente vai adotar essa postura. Pós-fim de Guerra Fria, né, com o declínio da União Soviética, a gente vai ter uma abertura ao capital estrangeiro e a redução da participação do governo na economia. Então, o governo ele vai se tornar um governo muito mais flexível do ponto de vista de intervenção. A gente vai ter investimentos em infraestrutura, tá? Principalmente em telecomunicações e qualificação de mão de obra. E a gente tem um grande investimento em tecnologia de informação. Essa galera que vai se qualificar, ela vai se qualificar em universidades fora da Índia. Então, a gente tem Oxford, né? A gente tem Harvard, a gente tem universidades que vão receber esses grupos, né? Por exemplo, o Vale do Silício nos Estados Unidos vai receber um volume de indianos. E aí essa galera vai qualificar tanto a sua mão de obra que vai criar, né, investimentos em tecnologia de informação. Então, por exemplo, a gente tem Bangalore, na Índia, que vai ser chamado de Vale do Silício Indiano, onde a gente tem uma indústria, né, da informação muito forte. A Índia é considerada, por conta disso, por conta da sua prestação de serviços, tá, no setor informacional, chamada de escritório do mundo. Tá? Então, a gente tem ali, é claro, o domínio inglês também possibilitou um acesso à língua, tá, inglesa, e isso vai fazer com que a Índia tenha, né, essa condição de atender um mercado global a partir de informação, tá? De telemarketing, por exemplo. Tranquilo? Bom, aqui a gente tem, né, na região ali,
uma área de intenso conflito, que é a área da Caxemira, uma região montanhosa localizada no extremo norte da Índia, tá? A Caxemira vai ser basicamente uma região de maioria muçulmana, que vai receber apoio paquistanês para se rebelar em relação, sobretudo, à Índia, tá? A China também, mas sobretudo à Índia, tá? E essa maioria muçulmana, ela não tem o seu pedido atendido por parte do governo indiano, porque nessa região aqui a gente tem áreas importantíssimas de abastecimento hídrico, tá? Então a Caxemira é um ponto muito importante para as bacias hidrográficas do subcontinente indiano. Dentro dessa lógica a gente tem um ponto muito crucial, tá? Que ponto crucial é esse? No período de Guerra Fria, tanto Índia quanto Paquistão e também a China, mas a China está um pouco, né, à margem desse conflito, ela só fica ali, né, controlando o seu território. O conflito mais intenso ele vai se dar principalmente entre Índia e Paquistão. E esses dois países possuem armamentos nucleares, tá? A Índia, né, naquele período, não estimulada, né, pela União Soviética, mas também com a ajuda soviética, ela desenvolveu o seu armamento nuclear, né, e o Paquistão, né, em resposta à atividade nuclear indiana, e a China também participando desse processo, tá? A Índia muito mais estimulada ali pela União Soviética, basicamente por conta da ruptura chinesa com a União Soviética. Então a Índia vai ter esse armamento nuclear. Então é uma região que ela é extremamente, né, tensa, principalmente porque envolve questões culturais e também porque envolve armas de destruição em massa. E por fim aqui a gente tem a região do Punjab, tá? A região do Punjab também é uma região muito complexa. Por quê? Ela vai estar localizada ali na fronteira com o Paquistão, mas de fato o processo que envolve a disputa ali não envolve o Paquistão e a Índia propriamente dito, mas envolve principalmente a população Sikh, tá? Cerca de 60% da população do Punjab é Sikh, e essa população ela não se enquadra nem em características culturais hindu, nem em características culturais muçulmanas. Então a gente vai ter uma região ali de extremo conflito, onde essa região quer se separar, tá? Então é uma área ali também extremamente conflituosa do ponto de vista cultural. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.